Regimento interno da Câmara dos Deputados. Capítulo 3. Da Procuradoria Parlamentar. Artigo 21. A Procuradoria Parlamentar terá por finalidade promover, em colaboração com a Mesa, a defesa da Câmara, de seus órgãos e membros quando atingidos em sua honra ou imagem perante a sociedade, em razão do exercício do mandato ou das suas funções institucionais. Parágrafo 1º. A Procuradoria Parlamentar será constituída por 11 membros designados pelos presidentes da Câmara, a cada 2 anos, no início da sessão legislativa, com observância, tanto quanto possível, do princípio da proporcionalidade partidária. Parágrafo 2º. A Procuradoria Parlamentar providenciará ampla publicidade reparadora, além da divulgação a que estiver sujeito, por força de lei ou de decisão judicial, o órgão de comunicação ou de imprensa que veicular a matéria ofensiva à Casa ou a seus membros. Parágrafo 3º. A Procuradoria Parlamentar promoverá, por intermédio do Ministério Público, da Advocacia Geral da União ou de mandatários advocatícios, as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis para obter ampla reparação, inclusive aquela a que se refere o inciso 10 do artigo 5 da Constituição Federal. Capítulo 3-A da Ouvidoria Parlamentar. Artigo 21-A compete à Ouvidoria Parlamentar. Inciso 1. Receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou representações de pessoas físicas ou jurídicas sobre, alínea A, violação ou qualquer forma de discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Alínea B, ilegalidades ou abuso de poder. Alínea C, mau funcionamento dos serviços legislativos e administrativos da Casa. Alínea D, assuntos recebidos pelo Sistema 0800 de atendimento à população. Inciso 2. Propor medidas para sanar as violações, as ilegalidades e os abusos constatados. Inciso 3. Propor e supervisionar a implementação de medidas necessárias à melhoria dos serviços prestados ao cidadão pela Câmara dos Deputados, a fim de garantir a efetividade e o aperfeiçoamento tempestivo desses serviços. Inciso 4. Propor, quando cabível, a abertura de sindicância ou inquérito destinado a apurar irregularidades de que tenha conhecimento. Inciso 5. Encaminhar ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal, ao Ministério Público, ou a outro órgão competente as denúncias recebidas que necessitem maiores esclarecimentos. Inciso 6. Responder aos cidadãos e às entidades quanto às providências tomadas pela Câmara sobre os procedimentos legislativos e administrativos de seu interesse. Inciso 7. Realizar audiências públicas com segmentos da sociedade civil. Artigo 21b. A ouvidoria parlamentar é composta de um ouvidor-geral e 2 ouvidores substitutos designados dentre os membros da Casa pelo presidente da Câmara, a cada 2 anos, no início da sessão legislativa, vedada a recondução no período subsequente. Artigo 21c. O ouvidor-geral, no exercício de suas funções, poderá: Inciso 1. Solicitar informações ou cópia de documentos a qualquer órgão ou servidor da Câmara dos Deputados. Inciso 2. Ter vista no recinto da Casa de proposições legislativas, atos e contratos administrativos e quaisquer outros que se façam necessários. Inciso 3. Requerer ou promover diligências e investigações, quando cabíveis. Parágrafo único. A demora injustificada na resposta às solicitações feitas ou na adoção das providências requeridas pelo ouvidor-geral poderá ensejar a responsabilização da autoridade ou do servidor. Artigo 21d. Toda iniciativa provocada ou implementada pela ouvidoria parlamentar terá ampla divulgação pelo órgão de comunicação ou de imprensa da Casa. Capítulo 3b do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Artigo 21-E. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, composto de 21 membros titulares e igual número de suplentes, é o órgão da Câmara dos Deputados competente para examinar as condutas puníveis e propor as penalidades aplicáveis aos deputados submetidos ao processo disciplinar previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar, que integra este regimento. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados serão designados para um mandato de 2 anos, na forma dos artigos 26 e 28 deste regimento interno, os quais elegerão, dentre os titulares, um presidente e 2 vice-presidentes, observados os procedimentos estabelecidos no artigo 7 deste regimento, no que couber. Parágrafo 2º. As disposições constantes do parágrafo único do artigo 23, do parágrafo 2º do artigo 40 e do artigo 232 deste regimento interno não se aplicam aos membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Capítulo 3-C. Da Corregedoria Parlamentar.
Artigo 21-F. Compete à Corregedoria Parlamentar, observado o disposto nos artigos 267, 268, 269 e 271. Inciso 1. Promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara dos Deputados. Inciso 2. Dar cumprimento às determinações da mesa referentes à segurança interna e externa da Câmara dos Deputados. Inciso 3. Promover sindicância ou inquérito para apuração de notícias de ilícitos, no âmbito da Câmara dos Deputados, que envolvam deputados. Parágrafo único. Nas hipóteses de perda de mandato previstas nos incisos 4 e 5 do artigo 55 da Constituição Federal, a análise, no âmbito da Câmara dos Deputados, restringir-se-á aos aspectos formais da decisão judicial. Artigo 21-G. A Corregedoria Parlamentar é composta por um corregedor e 3 corregedores substitutos. Parágrafo único. Os membros da Corregedoria Parlamentar serão designados para mandatos de 2 anos pelo Presidente da Câmara dos Deputados, vedada a recondução no período subsequente, na mesma legislatura. Capítulo 3d da Secretaria de Relações Internacionais. Artigo 21-H. Compete à Secretaria de Relações Internacionais. Inciso 1. Estabelecer as diretrizes da diplomacia parlamentar da Câmara dos Deputados. Inciso 2. Promover a cooperação com parlamentos de Estados estrangeiros. Inciso 3. Apoiar as delegações, comitivas e representações da Câmara dos Deputados em missão oficial. Artigo 21-I. O secretário de Relações Internacionais será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados entre os deputados no exercício do mandato, podendo ser substituído a qualquer tempo. Capítulo 3 da Secretaria de Comunicação Social. Artigo 21-J. Compete à Secretaria de Comunicação Social, no âmbito das competências das unidades administrativas vinculadas. Inciso 1. Zelar pela divulgação dos trabalhos parlamentares. Inciso 2. Estabelecer as diretrizes de divulgação institucional. Inciso 3. Revogado. Inciso 4. Implementar ações que facilitem o alcance dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados no território nacional. Inciso 5. Supervisionar as atividades das unidades administrativas vinculadas. Inciso 6. Revogado. Artigo 21-K. O secretário de Comunicação Social será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados dentre os deputados no exercício do mandato, poderá ser substituído a qualquer tempo e terá como atribuição a supervisão dos veículos vinculados à Secretaria de Comunicação Social. Capítulo 3F da Secretaria de Participação, Interação em Mídias Digitais. Artigo 21-L. Compete à Secretaria de Participação, Interação em Mídias Digitais, no âmbito das competências das unidades administrativas vinculadas. Inciso 1. Zelar pela divulgação dos trabalhos legislativos. Inciso 2. Estabelecer as diretrizes gerais de divulgação de caráter institucional e legislativa por intermédio de mídias digitais institucionais. Inciso 3. Supervisionar as atividades das unidades administrativas vinculadas. Inciso 4. Ampliar a interação com a sociedade por intermédio de mídias digitais. Artigo 21-M. O secretário de Participação, Interação em Mídias Digitais será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados dentre os deputados no exercício do mandato, poderá ser substituído a qualquer tempo e terá como atribuição a supervisão das unidades administrativas vinculadas à Secretaria de Participação, Interação em Mídias Digitais. Capítulo 3G da Secretaria da Transparência. Artigo 21-N. Compete à Secretaria da Transparência. Inciso 1. Supervisionar o cumprimento da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, no âmbito da Câmara dos Deputados. Inciso 2. Promover e fomentar a cultura da transparência no âmbito da Câmara dos Deputados, dos demais poderes da União e da sociedade civil. Inciso 3. Avaliar a aplicação e propor medidas de aprimoramento da legislação alusiva à transparência, ao acesso à informação e ao controle social da administração pública. Inciso 4. Realizar estudos e pesquisas sobre a utilização da tecnologia da informação no desenvolvimento da transparência, do acesso à informação e do controle social da administração pública. Artigo 21-O. O secretário de Transparência será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados dentre os deputados no exercício do mandato e poderá ser substituído a qualquer tempo.
Capítulo 3H da Secretaria do Empreendedorismo Legislativo, capítulo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Artigo 21-P. Compete à Secretaria do Empreendedorismo Legislativo. Inciso 1. Realizar estudos e pesquisas com vistas a identificar e a propor o aprimoramento na legislação relativa ao empreendedorismo nos setores público e privado. Inciso 2. Promover e fomentar a cultura do conhecimento, da criatividade e da construção estruturada do futuro no Poder Legislativo. Inciso 3. Fiscalizar, apoiar e acompanhar a execução de projetos, de programas e de serviços do Governo Federal e da sociedade civil organizada que visem à promoção do empreendedorismo. Inciso 4. Cooperar com entidades e organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, direcionados à implementação de ações alusivas ao empreendedorismo. Inciso 5. Participar de eventos sobre empreendedorismo no Poder Legislativo e promovê-los. Artigo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Artigo 21 que o secretário de Empreendedorismo Legislativo será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados entre os deputados no exercício do mandato e poderá ser substituído a qualquer tempo. Artigo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Capítulo 3 da Secretaria da Inovação Legislativa, capítulo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Artigo 21-R. Compete à Secretaria da Inovação Legislativa. Inciso 1. Realizar estudos e pesquisas com vistas a identificar e a propor o aprimoramento na legislação relativa à inovação nos setores público e privado. Inciso 2. Formular e propor ações de inovação legislativa na Câmara dos Deputados. Inciso 3. Cooperar com entidades e organismos nacionais e internacionais, públicos e privados, direcionados à implementação de políticas alusivas à inovação. Inciso 4. Identificar e disseminar boas práticas de inovação no Poder Legislativo, nos âmbitos federal, estadual, distrital e municipal. Inciso 5. Conceder, em conjunto com o presidente e o segundo secretário da Câmara dos Deputados, o Prêmio Medalha Amigo da Inovação no Legislativo, na forma disciplinada em ato da mesa diretora. Artigo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Artigo 21-S. O secretário de Inovação Legislativa será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados entre os deputados no exercício do mandato e poderá ser substituído a qualquer tempo. Artigo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Capítulo 3J da Secretaria de Defesa das Prerrogativas Parlamentares, capítulo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Artigo 21-T. Compete à Secretaria de Defesa das Prerrogativas Parlamentares. Inciso 1. Promover ações educativas e de conscientização sobre a importância para a democracia do respeito às prerrogativas e imunidades parlamentares. Inciso 2. Elaborar pareceres e recomendações sobre questões relacionadas às prerrogativas e imunidades dos deputados federais. Inciso 3. Articular com outros órgãos e entidades, públicos ou privados, para a defesa das prerrogativas parlamentares, promovendo a cooperação e o intercâmbio de informações. Inciso 4. Realizar estudos e pesquisas sobre os riscos de violações de prerrogativas e imunidades para o livre exercício do mandato popular e a independência do Poder Legislativo. Parágrafo único. A Secretaria de Defesa das Prerrogativas Parlamentares contará com a assessoria da Advocacia da Câmara dos Deputados e exercerá suas atribuições sem prejuízo das competências da mesa diretora, da Procuradoria Parlamentar e da Procuradoria da Mulher. Artigo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Artigo 21-U. O secretário de Defesa das Prerrogativas Parlamentares será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados entre os deputados no exercício do mandato e poderá ser substituído a qualquer tempo. Artigo acrescido pela Resolução nº 16, de 2025. Capítulo 3K da Secretaria de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, capítulo acrescido pela Resolução nº 34, de 2026. Artigo 21-V. Compete à Secretaria de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Inciso 1. Monitorar a implementação das decisões e das recomendações emanadas do Sistema Interamericano de Direitos Humanos proferidas em relação à República Federativa do Brasil, bem como atuar para o seu efetivo cumprimento e para a prevenção de novas violações das obrigações internacionais. Inciso 2.
Acompanhar a implementação de parâmetros de direitos humanos estabelecidos pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos nos processos legislativos da Câmara dos Deputados. Inciso 3. Zelar pela observância, pelo poder público, das decisões emanadas dos órgãos do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, podendo solicitar informações de órgãos e entidades. Inciso 4. Promover e apoiar a universalização do acesso à justiça e a adoção de tecnologias digitais e de inteligência artificial em conformidade com as normas e os parâmetros nacionais e internacionais de direitos humanos. Inciso 5. Promover ações, projetos e políticas públicas de direitos humanos, considerados os parâmetros normativos interamericanos e as boas práticas nacionais e internacionais. Inciso 6. Monitorar os processos legislativos em curso na Câmara dos Deputados abrangidos pelos efeitos de sentenças, medidas provisórias, opiniões consultivas ou resoluções de supervisão de cumprimento de sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Inciso 7. Divulgar oficialmente, no âmbito da Câmara dos Deputados, o teor das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos proferidas em relação à República Federativa do Brasil para contribuir com a difusão dos parâmetros interamericanos de proteção de direitos humanos. Inciso 8. Apoiar ou realizar, em cooperação com o Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, cursos de aperfeiçoamento, capacitação e materiais didáticos sobre a jurisprudência interamericana, o controle de convencionalidade e o impacto das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos nos processos legislativos da Câmara dos Deputados. Inciso 9. Atuar como ponto de contato da Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça para facilitar o cumprimento do disposto na Resolução nº 364, de 12 de janeiro de 2021, do referido Conselho. Inciso 10. Sugerir propostas e observações legislativas necessárias ao cumprimento das decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos que envolva a República Federativa do Brasil. Inciso 11. Fomentar a cultura de direitos humanos e o controle de convencionalidade no Poder Legislativo, recomendando a conformidade da legislação brasileira aos tratados internacionais de direitos humanos e à jurisprudência interamericana. Parágrafo único. A atuação da Secretaria de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos dar-se-á sem prejuízo das competências atribuídas à Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Artigo acrescido pela Resolução nº 34, de 2026. Artigo 21-X. O secretário de Monitoramento e Fiscalização das Decisões do Sistema Interamericano de Direitos Humanos será escolhido pelo presidente da Câmara dos Deputados entre os deputados no exercício do mandato e poderá ser substituído a qualquer tempo. Artigo acrescido pela Resolução nº 34, de 2026. Capítulo 4. Das Comissões. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 22. As comissões da Câmara são: Inciso 1. Permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado integrantes da estrutura institucional da Casa, copartícipes e agentes do processo legiferante, que têm por finalidade apreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar, assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas governamentais e a fiscalização orçamentária da União, no âmbito dos respectivos campos temáticos e áreas de atuação. Inciso 2. Temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto, que se extinguem ao término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração. Artigo 23. Na constituição das comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participem da Casa, incluindo-se sempre um membro da minoria, ainda que pela proporcionalidade não lhe caiba lugar. Parágrafo único. O deputado que se desvincular de sua bancada perde automaticamente o direito à vaga que ocupava em razão dela, ainda que exerça cargo de natureza eletiva. Artigo 24. As comissões permanentes, em razão da matéria de sua competência, e as demais comissões, no que lhes for aplicável, cabe: Inciso 1. Discutir e votar as proposições sujeitas à deliberação do plenário que lhes forem distribuídas. Inciso 2. Discutir e votar projetos de lei, dispensada a competência do plenário, salvo o disposto no parágrafo 2º do artigo 132 e excetuados os projetos: Alínea A. De lei complementar. Alínea B de código. Alínea C de iniciativa popular. Alínea D de comissão.
Alínea E relativos à matéria que não possa ser objeto de delegação, consoante o parágrafo 1º do artigo 68 da Constituição Federal. Alínea F oriundos do Senado, ou por ele emendados, que tenham sido aprovados pelo plenário de qualquer das casas. Alínea G que tenham recebido pareceres divergentes. Alínea H em regime de urgência. Inciso 3. Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Inciso 4. Convocar ministro de Estado para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, ou conceder-lhe audiência para expor assunto de relevância de seu ministério. Inciso 5. Encaminhar, através da mesa, pedidos escritos de informação a ministro de Estado. Inciso 6. Receber petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas, na forma do artigo 253. Inciso 7. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Inciso 8. Acompanhar e apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, em articulação com a Comissão Mista Permanente de que trata o artigo 166, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Inciso 9. Exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, em articulação com a Comissão Mista Permanente de que trata o artigo 166, parágrafo 1º, da Constituição Federal. Inciso 10. Determinar a realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos poderes legislativo, executivo e judiciário, da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal. Inciso 11. Exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Inciso 12. Propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, elaborando o respectivo decreto legislativo. Inciso 13. Estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área de atividade, podendo promover, em seu âmbito, conferências, exposições, palestras ou seminários. Inciso 14. Solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento, não implicando a diligência dilação dos prazos. Parágrafo 1º. Aplicam-se à tramitação dos projetos de lei submetidos à deliberação conclusiva das comissões, no que couber, as disposições previstas para as matérias submetidas à apreciação do plenário da Câmara. Parágrafo 2º. As atribuições contidas nos incisos 5 e 12 do caput não excluem a iniciativa concorrente de deputado. Seção 2. Das comissões permanentes. Subseção 1. Da composição e instalação. Artigo 25. O número de membros efetivos das comissões permanentes será fixado por ato da mesa, ouvido o colégio de líderes, no início dos trabalhos de cada legislatura. Parágrafo 1º. A fixação levará em conta a composição da casa em face do número de comissões, de modo a permitir a observância, tanto quanto possível, do princípio da proporcionalidade partidária e demais critérios e normas para a representação das bancadas. Parágrafo 2º. Nenhuma comissão terá mais de 13 centésimos nem menos de 3,5 centésimos do total de deputados, desprezando-se a fração. Parágrafo 3º. O número total de vagas nas comissões não excederá o da composição da Câmara, não computados os membros da mesa. Artigo 26. A distribuição das vagas nas comissões permanentes entre os partidos e blocos parlamentares será organizada pela mesa logo após a fixação da respectiva composição numérica e mantida durante toda a legislatura. Parágrafo 1º. Cada partido ou bloco parlamentar terá em cada comissão tanto os suplentes quanto os seus membros efetivos. Parágrafo 2º. Nenhum deputado poderá fazer parte, como membro titular, de mais de uma comissão permanente, ressalvadas as comissões de legislação participativa, de segurança pública e combate ao crime organizado, de cultura, de defesa dos direitos das pessoas com deficiência, de direitos humanos, minorias e igualdade racial, do esporte, de meio ambiente e desenvolvimento sustentável, de relações exteriores e de defesa nacional, de turismo.
de integração nacional e desenvolvimento regional, da Amazônia e dos povos originários e tradicionais, de comunicação, de defesa dos direitos da mulher, de defesa dos direitos da pessoa idosa, de desenvolvimento econômico e de administração e serviço público. Parágrafo 3º. Ao deputado, salvo-se membro da mesa, será sempre assegurado o direito de integrar, como titular, pelo menos uma comissão, ainda que sem legenda partidária ou quando esta não possa concorrer às vagas existentes pelo cálculo da proporcionalidade. Parágrafo 4º. As alterações numéricas que venham a ocorrer nas bancadas dos partidos ou blocos parlamentares decorrentes de mudanças de filiação partidária não importarão em modificação na composição das comissões, cujo número de vagas de cada representação partidária será fixado pelo resultado final obtido nas eleições e permanecerá inalterado durante toda a legislatura. Artigo 27. A representação numérica das bancadas em cada comissão será estabelecida com a divisão do número de membros do partido ou bloco parlamentar, aferido na forma do parágrafo 4º do artigo 8 deste regimento, pelo quociente resultante da divisão do número de membros da Câmara pelo número de membros da comissão, o inteiro do quociente assim obtido, denominado quociente partidário, representará o número de lugares a que o partido ou bloco parlamentar poderá concorrer na comissão. Parágrafo 1º. As vagas que sobrarem, uma vez aplicado o critério do caput, serão destinadas aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se em conta as frações do quociente partidário, da maior para a menor. Parágrafo 2º. Se verificado, após aplicados os critérios do caput do parágrafo anterior, que há partido ou bloco parlamentar sem lugares suficientes nas comissões para sua bancada, ou deputado sem legenda partidária, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. A mesa dará 48 horas ao partido ou bloco parlamentar nessa condição para que declare sua opção por obter lugar em comissão em que não esteja ainda representado. Inciso 2. Havendo coincidência de opções, terá preferência o partido ou bloco parlamentar de maior quociente partidário, conforme os critérios do caput do parágrafo antecedente. Inciso 3. A vaga indicada será preenchida em primeiro lugar. Inciso 4. Só poderá haver o preenchimento de segunda vaga decorrente de opção, na mesma comissão, quando em todas as outras já tiver sido preenchida uma primeira vaga, em idênticas condições. Inciso 5. Atendidas as opções do partido ou bloco parlamentar, serão recebidas as dos deputados sem legenda partidária. Inciso 6. Quando mais de um deputado optante escolher a mesma comissão, terá preferência o mais idoso, dentre os de maior número de legislaturas. Parágrafo 3º. Após o cumprimento do prescrito no parágrafo anterior, proceder-se-á à distribuição das demais vagas entre as bancadas com direito a se fazer representar na comissão, de acordo com o estabelecido no caput, considerando-se para efeito de cálculo da proporcionalidade o número de membros da comissão diminuído de tantas unidades quantas as vagas preenchidas por opção. Artigo 28. Definida, na primeira sessão legislativa de cada legislatura, a representação numérica dos partidos e blocos parlamentares nas comissões, os líderes comunicarão à presidência, no prazo de 5 sessões, os nomes dos membros das respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, as integrarão. Esse prazo contar-se-á, nas demais sessões legislativas, do dia de início dessas. Parágrafo 1º. O presidente fará, de ofício, a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as comissões, nos termos do parágrafo 3º do artigo 45. Parágrafo 2º. Juntamente com a composição nominal das comissões, o presidente mandará publicar no Diário da Câmara dos Deputados e no avulso da ordem do dia a convocação destas para eleger os respectivos presidentes e vice-presidentes, na forma do artigo 39. Se este conteúdo foi útil para seus estudos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe. Deixe nos comentários a lei que gostaria de ver no nosso canal. Até a próxima leitura.